Pessoal, então, depois que a gente desenhou o que a gente chama da trama, né, do telhado, que seriam as ripas, os caibros, e aí terça, cumieira e o contrafrechal, vamos desenhar agora a tesoura. Então, tem 3 pontos principais que a gente precisa marcar aí, né, 3 alinhamentos principais. Esse superior da linha, né, a linha é essa peça inclinada que acompanha o caimento do telhado. Então eu preciso saber a posição dela e a altura da peça. Eu preciso saber aonde apoia esse contrafrechal. O contrafrechal vai... A linha não, eu falei, aqui é perna, a linha é de baixo. O contrafrechal, ele se apoia nessa peça que é a linha. Então aqui tem um detalhe do recorte já, né, do encaixe das madeiras, mas essa linha verdinha aqui na horizontal, ó, ela está no mesmo alinhamento que a linha. Então essa é a linha de referência que a gente vai pegar horizontalmente. E o pendural, né, que é essa peça central aqui, a gente vai pegar pelo eixo, né, pelo eixo aqui do telhado, o eixo de espelhamento. Então, a primeira linha da perna, eu já fiz, né, é um offset aqui, a gente já fez o offset da altura da terça. Agora eu vou fazer um outro offset, que é a altura da peça da perna. Então está aqui, ó, é 8 por 15, 15 é a altura. Então eu vou fazer um offset aqui de 15 centímetros. Então aqui eu tenho a perna. Como ela já está vista, já está no tamanho correto ali. Eu vou ter uma linha horizontal que é o apoio do contrafrechal, né? Esse ponto aqui é para tocar no caibro, o caibro tem que apoiar nele, e essa peça vai se apoiar na linha. Então eu vou puxar aqui a referência para desenhar a linha. Vou pôr no pena 02 aqui, que é o layer oficial. Para os elementos vistos aqui, né? Está tudo no mesmo plano, então é tudo 02. Então, essa peça tem uma altura, então eu vou dar o offset da altura dela aqui para baixo. Ó. A linha também é 8 por 15. Então, vou dar um offset aqui de 15 centímetros para marcar a altura dessa peça. E o pendural, eu vou marcar aqui, ó, a medida dele, 6 por 12. Então, o 12 é nesse sentido da largura, eu vou pegar a metade da medida, né, porque eu estou desenhando ali pelo eixo. Então, eu vou pegar do eixo como referência e vou marcar 6, a metade de 12. Eu sempre peço que vocês tentem entender assim, o raciocínio das medidas, né? Esses números não precisa decorar, não. Vocês têm que pegar a lógica e... Aí vou aqui com Match Properties para igualar o layer. E agora eu vou começar a desenhar os arremates. Então, vamos marcar as outras peças aqui primeiro, depois a gente faz os detalhes de encaixes aqui. Para fazer... Aqui eu fiz só metade porque a outra linha vai vir aqui depois, né? Mas eu vou... O pendural vai continuar aqui, eu vou deixar só uma linha para depois a gente espelhar tudo. Então agora vamos fazer essa asna, né? Desculpa, não, tirante e a asna, ou mão francesa, ou escora, são os nomes que vocês podem encontrar essas peças aí. Então, tirante é porque essa é uma peça que vai estar tracionada. Eu não vou entrar no mérito desses esforços, não, mas ela é um tirante, né? Uma peça que está sendo solicitada por tração aí. Então, para fazer o tirante, o que eu tenho que usar como referência é o ponto de apoio aqui da terça. Ó. É a terça que vai descarregar o peso nesse tirante e nessa escora que vai vir aqui.
E essa terça ela está dividindo esse vão de apoios do caibro. Ó. Eu tenho uma distância aproximadamente parecida aqui, 2,37 e 2,52, enfim. Eu estou apoiando mais ou menos no meio desse vão. Então, para fazer essa marcação da posição do tirante, né, da peça vertical que vai ter aqui, eu vou pegar uma linha de eixo, vou levar ela aqui perpendicular, e aí daqui eu vou partir com o eixo do tirante. Então eu vou fazer uma linha aqui que é a linha central, e aí eu vou dar a largura dela. Ó. Essa peça tem 6 por 12, né, o tirante, essa peça vertical aqui que eu estou fazendo. Então, offset aqui de 6 para um lado, 6 para o outro, para dar 12 aí no total. Essas linhas de eixo eu posso apagar ou posso colocar no layer eixo aqui para deixar a referência. Ó. Então, são linhas de eixo que estruturam a peça aí. Eu estou pegando sempre a referência das dimensões da peça. Ó. Se é 6 por 12, aqui a gente está vendo o 12. Né? O 6 é na profundidade. Aí eu estou desenhando aqui com a... Eu peguei o eixo e pus 6 para um lado, 6 para o outro, para dar os 12. Isso aqui eu vou dar um trim aqui para arrematar. Para fazer a mão francesa, aí assim, só para questão de encaixe, eu vou fazer ela um pouquinho desencontrada aqui do eixo. Eu vou pegar esse ponto de encontro e vou encaixar aqui embaixo. Isso pode dar uma soltadinha, enfim. E agora eu vou fazer o offset aqui da espessura dessa peça, né, da largura dessa peça, que aí a mão francesa, asna ou escora, também tem 12. Então, offset de 12 aqui, nesse caso eu vou fazer para cima. Só porque eu quero ter um encaixe aqui, né, as duas peças apoiando na perna, enfim. E aí agora é só ir fazendo os detalhes de encaixe. Poderia até soltar um pouquinho mais aqui, ó, no meu desenho que eu passei para vocês, vocês veem que tem uma alturinha aqui, né, para poder dar esse encaixe. Esse encaixe da peça, essa peça ela está apoiada aqui, então isso aqui é um ângulo de 90 graus, e depois aqui eu uno, né, faz um pedacinho reto aqui. Se forem ver esses encaixes, isso já é detalhe, né? Mas acho que é bom prestar atenção aos detalhes também. Então, de repente eu poderia fazer isso mais para cima aqui, enfim. Eu vou fazer uma linha aqui perpendicular. Qualquer ponto, eu quero fazer uma perpendicular. Vou mover ela para lá, para a beiradinha, para a ponta da linha. E aí eu dou uma medida aqui qualquer, sei lá, 5 centímetros. Aí vocês podem padronizar. Eu fiz com 5. Então faço um círculo para marcar a medida, dou um trim. E aqui eu vou ligar lá no outro para fazer o encaixe. E aí essa peça aqui eu vou cortar. Então isso aqui é um detalhe, né, de como essa peça da mão francesa aqui vai ser recortada na borda e como que ela vai recortar esse pendural. Aqui vai ter que ter um corte na madeira para poder fazer esse encaixe aqui. Aqui a mesma coisa. Vou fazer uma linha aqui, posso até copiar essa aqui, ó, que já é perpendicular, já está no tamanho que eu quero. Então posso copiar ela e levar lá para cima para fazer esse encaixe, depois essa linha emenda aqui, ó. E aí trim para arrematar os detalhes. Aqui vai acontecer o mesmo detalhe do encaixe, ó.
Só que aqui vai ter que dar um recortezinho maior. Então a peça vem até encostar nessa outra. Então eu vou cortar essa linha. Isso aqui não tem mais, ela morre aqui. E desse ponto eu vou fazer uma linha perpendicular. Então eu vou pegar uma perpendicular aqui, eu faço ela fora para poder pegar o snap da perpendicular. E movo isso aqui para o local que eu quero. Nesse caso aqui embaixo. Ó. Vou fazer 2 recortezinhos aqui na peça de madeira. Faço um círculo aqui para marcar uns 5 centímetros. Trim. Enter, Enter. Para poder cortar ali. E vou fazer essa linha para encaixar o detalhe aqui de novo. Então aqui, essa linha acaba aqui, né? Então, trim. E aqui trim também, para cortar esse pedaço. E aqui vai acabar a peça da linha. Então aqui eu tenho o detalhe desse encaixe, né? A perna desenhada, aí tem esse encaixe aqui também, ó. Esse mesmo detalhe de encaixe acontece aqui, ó. Então vou fazer uma linha perpendicular, movo ela lá para o encontro das duas peças, faço um círculo para marcar uns 5 centímetros aí de distância e vou unir com uma linha esse ponto até ali. Isso é um detalhe bem padrão de tesoura, esse encaixe que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí essas beiradas de linha aqui são excesso, vou dar um trim para cortar. E aqui também eu posso cortar, enfim. Então tá aí a peça da tesoura, a linha eu vou desenhar aqui só metade dela. Ó. Essa para baixo aqui está em excesso. Então tá aí o desenho da tesoura. Tem uns detalhes de arremate aqui para fazer. Aí é puxando da planta, né? Vou fazer aqui o desenho da calha. Até onde vai o telhado. Aí daqui vem aquele detalhezinho da calha, igual da fachada. Posso pegar esse desenho aqui e copiar. Para cá. Ó. Só que aqui agora eu estou vendo só a calha, né? Então, eu posso pegar essa linha de referência, ó. Aqui eu peguei tudo. Isso aqui está tudo alinhado com esse ponto de encontro aqui, ó. Então, eu fiz um arremate. Aqui ainda tem uma peça de arremate na borda, onde a calha vai ser fixada. Então, isso aqui é detalhe, vou deixar para vocês tentarem desenhar aqui, ó. Né? Eu fiz uma espessura da calha. Aqui não tem espessura porque a calha vista lá ao fundo. E aqui tem a espessurinha, né, como se ela tivesse dobrado. Isso é uma chapa dobrada. Opa, desculpa. Tem uma calha dobrada, uma chapa dobrada aqui presa nessa peça de madeira. Então isso é detalhe aqui. Na hora que fizer todos esses detalhes, eu vou abreviar aqui para não delongar demais. Na hora que fizer esses detalhezinhos, a gente pode pegar essa metade que está desenhada aqui, ó, e fazer aquele esquema de grupo, de bloco, né? Fazer um bloco, então Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Então aqui eu sobrepus, né? Então eu posso apagar o que está por baixo. Então vou selecionar tudo.
e tirar da seleção o bloco, apertando o Shift aqui para soltar da seleção. E deleto o fundo. Ficou só o bloco aqui, ó. E aí eu vou dar um mirror nesse bloco para fazer o outro lado. Aí fiz o bloco, montei a estrutura, ó. Então agora eu tenho a tesoura completa. Esse lado aqui que é simétrico, então eu posso usar aqui. Se eu precisar arrematar algum detalhe, aí tem aquele editor de bloco, né? Se eu quiser fazer o detalhe da calha depois aqui, ó. RefEdit. Eu entro na edição do bloco. E aí eu posso fazer o detalhe aqui. Vamos fazer então de novo. Então vou pegar aqui, ficou esmaecido aí o fundo. Aqui eu vou pegar como referência, vou fazer uma linha de volta aqui. Essa linha eu vou mover ela para lá. Então, ó, o caibro vai vir até essa linha, né? A telha também vai vir até essa linha. Aí isso já são detalhes, né? Então a calha vai morrer aqui, ó. Aqui tem uma peça, tem uma peça de arremate, né? Uma tabuinha que vai arrematar aqui o topo dos caibros. Aí já estou fazendo mais detalhes, não são as coisas mais importantes, isso depois vocês vão vendo. E aqui eu tenho que fechar, né, a telha. Posso fazer aqui, ó, uma linha perpendicular, puxo ela para a beirada, fillet, para emendar aqui as duas pontas. Essa linha já não preciso mais dela. Então, para fazer a calha, basta dar uma espessura agora disso daqui, ó. Offset aqui de 1 centímetro. Aí eu pus ela 0,1. Vou cortar essa beirada aqui. Isso aqui eu não preciso. Isso aqui eu não preciso. Então tá aí uma calha mais esquemática, ó. Eu ponho isso em pena 0,1 porque, né, a espessura é muito pequena. Se fizer linha mais grossa, vai embolar. Provavelmente isso aqui já vai ficar, já vão fundir essas duas linhas, dependendo da escala. Então, editei o desenho. Aqui eu posso apagar. Fiz a edição, tem aqui, ó. Eu estou no editor do grupo, né, do bloco. Save Changes. O que eu fiz de um lado, acontece do outro aqui também, né, no bloco. Então, isso é o telhado. A tesoura, depois falta fazer dois detalhes aí, né? Agora fazer esse retângulo, que é o contrafrechal, e o pilar. Né? O pilar, fundações. Então aí é puxar da planta. Ver aqui a posição do pilar, tem que puxar uma referência da planta. Mas o pilar vai estar alinhado aqui, ó. Vai vindo aqui. Vai ter aquele offset de 10 centímetros aqui do frechal. Acho que o frechal ainda pode entrar no grupo também. Então, aí arremata. Vou deixar aqui, ó, fechar com essa imagem. Que é isso aqui vocês conseguem fazer, não preciso fazer junto a demonstração. Então é isso para desenhar a tesoura.